Deus pela vida de cada um que nos serviu durante esses 2 anos. Pela vida do pastor Bruno, Adriana, a reverenda Maísa, pastor Emiliano, que não está presente, mas é o nosso pastor. E eu agradeço a Deus, a vida da Maria. Esse ano foi um ano difícil para mim. O primeiro ano eu fiz todas as aulas presenciais, mas esse segundo ano foi um ano muito difícil. Muitas situações com saúde na minha família. Desde dezembro que eu luto com a prima com CA de mama. E cheguei de São Paulo com ela, ontem fez 1 mês. E no dia 4, hoje tem 1 mês, que eu recebo um diagnóstico da minha mãe também, com CA de pulmão. Hoje, para sair de casa, desde então, que eu estou na casa da minha mãe, cuidando dela. E hoje, para sair de casa, ela está sentindo muitas dores mesmo. Mas hoje eu fiquei treinando, ministrando para ela. Todas as vezes que eu estava ministrando, a dor passava. E ela se regozijava da palavra. E ela me deu força para estar aqui hoje. E se não fosse o pedido dela. Então, minha mãezinha, eu creio que ela vai ser curada. Ela curou a primeira quimioterapia, segunda-feira. Está sentindo muitas dores. Não é fácil. Tem 74 anos. Mas perdi meu pai em abril, 56 anos de casados. Em abril, dia 1º de abril, meu pai também com essa doença. Eu repreendo essa maldita doença na minha família, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meus amados irmãos, o tema da minha ministração é a promessa vive. Eu estava orando, falando com o Senhor, e o Senhor me deu essa palavra. E essa palavra diz assim, está em Lucas 24, versículo 38 ao 40. Ele lhes disse: por que vocês estão perturbados? E por que se levantam dúvidas em seus corações? Vejam as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. Um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Estou falando muito alto, gente. As mãos e os pés. Então, amados irmãos, alguns anos atrás, quando eu aceitei a Jesus, pela primeira vez que eu entrei na igreja, com uma tia minha, que já era evangélica de Aracaju, eu fui deixar ela na igreja e disse: tia, eu não vou entrar, porque eu nasci católica, vou morrer católica. Quantas pessoas aqui passaram por isso, né? E eu entrei na igreja, assim que eu entrei, que eu sentei no Ministério de Louvor, eu tive uma visão, eu não via nada, só via flores cantando e faziam a mesma, entoando igual os hinos. E um cheiro inalava muito forte de flor. E eu vi um clarão muito forte no púlpito. E eu não esperei a ministração. Jesus não esperou a ministração. Jesus não esperou que o pastor fizesse o convite. Eu vi aquelas mãos e eu fui ao encontro de Jesus. E essa palavra o Senhor me disse, diante de tudo que eu estou passando agora, o Senhor me mostrou que Ele está com as mãos estendidas para mim, para minha casa, para minha família, para a família de cada um que está aqui presente. Depois o Senhor me fez lembrar também no dia que eu fui batizada nas águas. Quando eu entrei naquela piscina já pronta, que o pastor chamou Ana Valéria, eu olhei para a água e me deu vontade de correr, porque eu disse: sou pecadora, eu não estou pronta, eu não vou me batizar hoje. E quando eu olhei, eu travei, eu queria correr e não podia, fiquei travada. E eu olhei para o chão, eu vi aqueles pés imensos, enormes, e o Senhor me carregou nos braços e eu não vi, eu já mergulhei, já estava batizada nas águas. Então o Senhor, Ele faz uma promessa, e essa promessa não volta atrás, porque o Senhor, Ele não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa. Aquilo que Ele prometeu para a minha vida e para a sua vida vai se cumprir, não é? O Senhor me dizia nessa palavra, me dava 2 palavras: minha filha,
estou com você na decepção, eu estou com você na decepção, eu estou com você na esperança. São duas palavras tão distintas, né? Dois sentimentos tão distintos, decepção e esperança. Quem aqui nunca teve uma decepção, né? Uma decepção com pessoas, com circunstâncias? Todos nós passamos por isso. Mas a gente sabe que o nosso Deus, Ele vive e que a esperança vem para mudar a história. Né? Ninguém permanece só numa situação só. As coisas mudam, né? Porque o Senhor, Ele muda a nosso favor. E aí, meus amados irmãos, o Senhor me levava também a lembrar do que passou os discípulos, não é? Os discípulos do Senhor. Eles deixaram tudo muito alegres, felizes, deixaram família, deixaram tudo para seguir Jesus. Eles seguiram Jesus com alegria, com amor. Eles viram os prodígios e maravilhas de Jesus. Eles viram quanto Jesus fez. Eles não tiveram dúvida nenhuma, porque eles estavam vendo. É muito mais fácil para eles do que para nós, que não vemos e acreditamos. E ali, penso eu que, imagine a dor desses discípulos, a decepção, a angústia deles, quando eles viram Jesus preso, morto e crucificado na cruz. Né? Os discípulos olharam, se desesperaram, se angustiaram, assim como nós nos angustiamos diante de um diagnóstico. Quando a gente ouve a palavra câncer, é o fim, morreu, né? Mas muitas vezes a gente ora, a gente quer a vida, quer que o Senhor dê saúde, dê vida, mas existe a vida e a saúde do corpo, mas existe a vida e a saúde da alma e do espírito, porque morrer com Cristo é lucro. Amém. Eu tive uma visão, o Senhor me falava, meses antes, eu nem esperava, nem sonhava que a minha mãe estava doente, nem sonhava com isso. E o Senhor falou, eu fui fazer as unhas de uma prima minha que faz lá pertinho de casa, e eu fui conversando com a minha prima, eu disse, prima, eu estou tão angustiada hoje. O que foi? Eu disse, porque eu tenho um cochilo e quando acordei eu tive uma visão. O Senhor falava comigo, apronte logo a sua casa, eu estou reformando uma casa que foi da minha avó, ajeitando ela para lá. E eu disse, eu vou levar minha mãe para morar comigo, porque o Senhor disse que eu tenho que cuidar dela, porque vai arrebatar ela. O Senhor falava isso no meu coração, e aí eu fico orando, eu digo, Senhor, eu não quero duvidar, que tu cura, que o Senhor é todo poderoso, mas o Senhor falava ao meu coração isso, e aí o Senhor também me dizia assim, se eu curo também a alma, o espírito, e se eu levar, a sua mãe vai estar comigo, vai estar na glória, né? Meu pai era incrédulo, minha mãe foi 56 anos de casado, 56 anos de muito sofrimento, porque meu pai não foi bom marido, não foi bom pai, mas foi 30 dias, meu pai veio a óbito, eu passei 8 dias com ele no hospital, senti a glória do Senhor, meu pai morreu salvo. Meu pai morreu salvo porque ele aceitou Jesus, eu louvava para ele no leito, e ele pedia sempre o louvor, louve. E ele, no véspera de falecer, ele levantou as mãos para os céus e disse, os anjos, Deus, Jesus. Então ele teve a visão dos anjos de Jesus. E a minha mãe é uma serva do Senhor, uma mulher que vive para Cristo, para a obra do Senhor. Então eu estou com meu coração regozijado. E eu quero dizer aos amados irmãos que, voltando aos discípulos, né? Os discípulos ali, eles não sabiam que o melhor estava por vir, que era a ressurreição de Cristo. E Cristo ressuscitou ao terceiro dia, né? Ele ressuscitou por nós, né? Levou todo o nosso pecado, levou tudo aquilo que todas as nossas doenças. Isaías já falava, né? Isaías 53, 3 e 4, que diz que o Senhor levou todas as nossas enfermidades e pelas pisaduras do Senhor nós fomos sarados. Amém. Então eu creio nessa palavra, meus irmãos. E então com isso Jesus venceu a morte, venceu o pecado, venceu toda a injustiça, né? Toda
todos os planos diabólicos, né? Todos os planos diabólicos contra o afastamento do ser humano, tudo que eles planejavam para afastar o ser humano da bondade, do amor e da glória de Deus, o Senhor, com a sua morte, tirou tudo e nos deixou livre. Então, meus amados irmãos, eu quero dizer nesta noite para vocês que o Senhor vive, que a promessa que Ele fez na minha e na sua vida, ela está em pé, vai acontecer. Amém. Os planos de Deus são melhores do que os nossos. Amém. Se não aconteceu ainda, é porque o tempo é de Deus. Se não aconteceu ainda, é porque muitas vezes a gente quer tanto uma coisa, mas a gente não pergunta se é da vontade de Deus. É isso que Deus quer para mim? É isso que o Senhor quer que aconteça na minha vida? Então busque, pergunte ao Senhor. Desperte a fé que há dentro de você. Haverá ressurreição na sua vida. Haverá ressurreição na sua história. Hoje é uma noite de ressurreição. Jesus ressuscitou para nos salvar e nos dar vida em abundância em todos os aspectos da nossa vida. Abundância financeira, abundância de saúde. O Senhor nos dá vida para a gente viver com alegria. Né? Porque a passagem é tão curta, né? Nossa, aqui na Terra. Nós temos um período tão curto de tempo. E para que da tristeza? A gente tem que ser feliz e alegre. Né? Agradecer a Deus em nome de Jesus.